Amém. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 17. Nós vamos ler só um versículo. Gênesis capítulo 17. Eu acredito muito, irmãos, que o Senhor nos trouxe aqui para fortalecer as nossas alianças. Ontem, quando o pastor Juscelio falava, eu estava ali conversando com a minha esposa. Quando ele começou a falar, a partir ali do casamento de Caná, veio como uma confirmação daquilo que eu precisava liberar nessa manhã. Porque de fato, nós estamos falando aqui de um Deus que é pactual. Estamos falando de um Deus que age a partir de uma proposta de aliança. Por isso Jesus começa o seu ministério operando milagre num casamento, justamente para comunicar essa verdade. Ele está dizendo assim: olha, eu vou começar a agir a partir desse ambiente de aliança, porque é assim que Deus age. Então eu quero ler com você o versículo 7 do capítulo 17 de Gênesis. Gênesis 17, 7 fala assim: estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Queridos, prestem atenção. Eu não acredito que Deus nos trouxe aqui para fortalecer o nosso ministério. Eu não acredito que Deus nos trouxe aqui para fortalecer um pouquinho mais o nosso discurso. Eu acredito que Deus nos juntou nesse lugar com o objetivo principal de fortalecer ainda mais as nossas alianças. Porque eu tenho pensado nesse tempo, irmãos, e tenho ouvido muita gente falando sobre os últimos dias. E de fato, os últimos dias é algo que nós precisamos nos preparar. Mas eu entendo que nos últimos dias o que vai prevalecer, muito mais do que as estruturas fortalecidas que nós estamos tentando edificar, são as alianças que nós estamos estabelecendo. Nos últimos dias ele virá e ele precisa encontrar uma família. E essa família que nós estamos tentando edificar para o Pai, precisa ser feita, precisa ser edificada a partir de homens de aliança. Então Deus nos deu aqui mais uma oportunidade de nos juntarmos para fortalecermos ainda mais esse entendimento, para fortalecermos ainda mais as nossas alianças. Amém? Eu vejo Deus sendo muito intencional em juntar pessoas nesses dias. 1 Crônicas capítulo 13, a Bíblia fala que Davi, quando ele assume o trono, a primeira obra de Davi como rei é promover um ajuntamento. Primeira obra de Davi como rei, 1 Crônicas capítulo 13, você só anota aí, não precisa ler. Ele fala assim: chama todo mundo, chamem todos os líderes, chamem os líderes de 1000, os líderes de 100, convoca todo mundo, porque nós precisamos fazer um ajuntamento. Imagina, irmãos, primeira coisa que o rei faz quando assume o trono é promover um ajuntamento de pessoas, é juntar os líderes. Isso me comunica algo. Davi, ele entende muito bem a maneira de Deus agir, ele entende muito bem a proposta que Deus estabelece quando vai agir, quando vai usar alguém. Deus nunca usa alguém que não está guardado por um termo, por um pacto, por uma aliança. Então, antes de convocar o povo para uma ação, Davi propõe um ajuntamento, Davi propõe um compromisso, Davi propõe uma aliança. Você está aí? E esse ajuntamento, irmãos, tinha um objetivo principal. Essa reunião tinha um foco específico. Davi fala assim: vamos juntar todo mundo, porque nós precisamos trazer a arca de volta. Ele está dizendo assim: o objetivo de estarmos reunidos aqui, o foco principal das nossas relações, é a presença de Deus. Qualquer outro objetivo, irmãos, qualquer outra motivação, precisa ser revista. Nós precisamos olhar para o nosso coração e sondar as nossas motivações. Por que estamos reunidos aqui? Qual o objetivo? Por que saímos das nossas casas? Então Davi promove esse ajuntamento e ele deixa muito claro qual é o propósito. Eu penso que Deus está promovendo ajuntamentos como esse nesses dias. E sabe o que eu acho interessante? É que Davi manda convocar todos os líderes. Ele manda convocar os líderes de 1000, mas ele manda convocar os líderes de 100.
Ele fala assim: ó, eu quero contar com todo mundo. Eu não posso, irmãos, segregar. Nós precisamos parar de ajuntamentos que dividem muito mais do que trazem para perto. Ele está dizendo assim: eu não vou, eu quero usar todo mundo. Deus conta com todo mundo. Então nós precisamos deixar de ser orgulhosos, porque somos líderes de 1000 e nós precisamos abrir mão da rejeição por sermos líderes de 100. Ele conta com todo mundo. O ajuntamento é para todos. E o propósito é: vamos trazer de volta a arca. Por quê? Ele explica: porque ela não foi consultada nos dias de Saul. Então, além de Davi promover o ajuntamento, que tem como objetivo principal trazer a arca de volta, ele denuncia qual foi o problema de Saul. Irmão, Saul foi um líder independente. Saul foi um líder que liderou sem a arca. Saul foi um líder que liderou sem a presença. Então Davi está dizendo assim: nós precisamos juntar todo mundo. Precisamos juntar todo mundo, porque nos dias de Saul, todos trabalhavam para um rei. Nesse tempo agora, nós vamos estabelecer algo que todos vão trabalhar como um sacerdote. E o objetivo é: todos nós trabalhamos com o mesmo propósito. Então Davi tinha esse entendimento. Por isso, irmãos, nós precisamos atentar para isso nesses dias. Davi era um homem de aliança. Quando Davi chega no exército de Israel e encontra ali um ambiente de medo estabelecido, o povo, todo mundo falando sobre Golias, todo mundo preocupado, por que alguém não se levantava para derrotar aquele gigante, o que estava acontecendo? E Davi começa a entrar naquele ambiente, um ambiente de pavor, de medo. A Bíblia diz, irmãos, que Davi chega a algumas pessoas e eles estão falando sobre a armadura de Golias. A ponta da lança pesa 11 quilos, a couraça é assim. Golias era o objeto de estudo daquele povo. Golias passou a tomar a atenção de todos eles. A Bíblia diz que Davi, ele atentou para um fato. Enquanto todos estavam olhando para a armadura de Golias, Davi falou assim: ele é um incircunciso, ele não é um homem de aliança. Esse é o ponto fraco dele. Então está todo mundo exaltando a armadura. Davi fala assim: esse cara tem um ponto fraco. Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: por mais que a sua armadura pareça ser forte, por mais que a sua aparência pareça ser forte, se você não é um homem de aliança, você é um homem fraco. Sempre vai deixar uma brecha para você ser atingido. Então a aliança nos protege. Amém, gente? Amém. A aliança nos guarda. Quantos estão entendendo isso? Amém. Então, como nós lemos em Gênesis, nós vimos aqui Deus, irmãos, estabelecendo uma aliança, não só com Abraão, como também com a sua descendência. E esse versículo, ele deixa claro para mim a maneira que Deus age, a maneira de Deus agir. Deus age dentro de uma proposta de aliança. Por isso você não vai ver Deus agindo, Deus usando alguém sem antes propor para esse alguém uma aliança. Você não vai encontrar Deus agindo na Bíblia sem antes estabelecer aliança. Por que Deus, para usar alguém, propõe uma aliança? Porque Deus é assim. Irmãos, Deus, ele é um Deus pessoal, mas ele não é um Deus informal. Presta atenção. Tudo que Deus sustenta, ele sustenta através de uma ligação de aliança. Deus não tem responsabilidade de sustentar aquilo que não é protegido por uma aliança. Quantos estão entendendo isso? Deus não tem compromisso nenhum de sustentar aquilo que não está guardado por um pacto. E nós precisamos alcançar esse entendimento nesses dias. Apesar de Deus conhecer você pelo nome, apesar de Deus saber tudo sobre você, você não vê Deus agindo na informalidade. Irmãos, preste atenção.
Se no reino de Deus, se trabalhando para Deus, você constrói uma vida de relacionamento na informalidade, você precisa entender algo. Se você não edifica a partir desse entendimento de aliança, para o reino você não existe. Irmãos, é como uma empresa que não tem um CNPJ. Se você age fora desse entendimento, irmãos, de aliança, é como uma empresa que não tem uma identidade jurídica. Para o Estado, essa empresa não existe. E assim como uma empresa que não tem um CNPJ não existe para o Estado. Um homem que não assume um termo, um homem que não entra para essa proposta de aliança, ele não existe para o reino. Por isso Deus não usa homens que não estão respaldados pela aliança. Quantos estão entendendo isso? Então nós temos uma geração que rejeita a aliança. Irmãos, uma das coisas que ficou mais claro para mim nesses últimos anos, dentre várias outras coisas, o que ficou claro para mim é a fragilidade dos nossos relacionamentos, é a fragilidade das nossas alianças. Parou para pensar que qualquer coisa nos separa, qualquer coisa nos divide. Se a gente discorda um do outro, isso já é motivo para nos separar. Eu penso que Deus está convocando um povo nesses dias. Deus está juntando um povo nesses dias. Deus está levantando um povo nesses dias. Deus está trazendo um povo para dentro desse entendimento. Amém? Porque, irmãos, não existe relacionamento na informalidade. O fato de nós pastorearmos igrejas, o fato de nós, irmãos, frequentarmos reuniões como essa, o fato de nós cuidarmos de pessoas, não significa dizer que Deus está nos aprovando. A Bíblia diz que no 2º ano do reinado de Saul, ele foi reprovado, ele foi rejeitado por Deus. Saul reinou aproximadamente 40 anos. Ou seja, ele passou 38 anos reinando sem a aprovação de Deus. Quantos estão entendendo isso? 38 anos reinando sem a aprovação de Deus. Não, mas eu sou um pastor. Não significa dizer que Deus está te aprovando. Você pode ser um pastor fora da aliança. Eu sou um líder. Não significa dizer que você está sendo aprovado por Deus. Você pode liderar sem a presença, sem a aliança. Saul reinou sem a arca. Por isso Davi fala assim: vamos trazer a arca de volta. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então Deus é um Deus pactual. Ele faz coisas através de pactos, de alianças, de compromisso. E Ele faz isso porque isso faz parte da sua natureza. Ele é assim. Nós servimos um Deus que é um Pai que é um com o Filho, e ambos são um com o Espírito. Quantos estão entendendo isso? Irmãos, o pacto faz parte da natureza de Deus. Por isso, todas as vezes que você vê Deus fazendo, Deus criando, Ele não diz eu vou fazer, Ele diz façamos nós. Porque tudo que Ele vai fazer, Ele faz a partir do entendimento de aliança, a partir do compromisso de aliança. Amém? Por causa do pacto que Ele estabeleceu conosco, por causa da aliança que Ele estabeleceu conosco, Deus decidiu trazer o homem para dentro da sua ação. Irmão, preste atenção nisso. Deus inseriu o homem naquilo que ele faz. Ele nos insere naquilo que Ele faz. Não porque nós somos bons, não porque nós somos indispensáveis. Deus nos insere naquilo que Ele faz, irmãos, porque Ele é um Deus de aliança. Ele não age sozinho. Por isso Ele nos chamou para sermos participantes daquilo que Ele tem para fazer. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Nós temos falado muito de edificar um lugar para Deus. Essa tem sido uma mensagem que tem sido muito propagada no Brasil hoje. Precisamos preparar um lugar para o Senhor. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós não podemos trabalhar na edificação de uma morada para um Deus que age a partir do entendimento de aliança, agindo de forma isolada.
Eu sozinho não tenho como edificar nada para Deus. Quantos estão entendendo isso? Não podemos trabalhar de forma isolada na edificação da casa de um Deus que estabelece alianças quando Ele vai agir. Por isso Deus está juntando pessoas. Ele não te trouxe aqui para te dar mais munição, Ele não te trouxe aqui para te dar palavras novas para você pregar. Deus te trouxe aqui para fortalecer o teu senso de aliança. Por isso algumas pessoas, quando saírem desse lugar, vão precisar rever os seus relacionamentos. Amém, gente? Amém. Deus não precisava do homem para agir, Deus não precisava do homem, mas mesmo assim Ele decidiu nos tornar participantes. Irmãos, preste atenção. Há um atributo de Deus que é importante a gente destacar aqui. Deus é um Deus independente. Ele não precisa de mim, de você para ser Deus. Amém? Deus é independente. E a independência de Deus nos diz que Deus poderia fazer tudo sozinho. Deus poderia resolver o problema do mundo, o problema do pecado. Deus poderia resolver tudo sozinho. Mas Ele decidiu, por causa da sua natureza, Ele decidiu nos envolver naquilo que Ele tem para fazer. Esses dias eu cheguei de viagem em casa, e aí eu fui arrumar umas coisas lá, furar uns buraquinhos na parede, para botar uns vasos, umas coisas assim, né, coisa de marido. E o meu filho mais novo, eu fui no material de construção comprar um material, e ele pediu para ir comigo. Eu levei ele, chegou lá, ele viu uma chavezinha essa chavezinha de boca, número 10, pequenininha, e ele pediu para comprar, eu fui comprar a chave para ele, e ele saiu de lá empolgado. Minha primeira ferramenta e tal, e eu estava aqui, enquanto eu furava a parede em cima, ele batia na parede aqui embaixo com a chave. E aí eu furei aqui, furei ali, terminei o serviço, olhei para ele e falei assim: filho, muito obrigado pela sua ajuda. Se não fosse você, eu não teria conseguido. Irmão, na hora Deus falou comigo. Deus falou assim: é igual você no ministério. Deus falou assim: você sabe o que é o Rogério no ministério? É o Luca com a chave número 10 na mão. Se você tiver aí ou não, eu vou fazer do mesmo jeito. Nós estamos falando de um Deus, irmãos, que dá uma ordem para um cara que está morto: Lázaro, vem para fora. Aí ele fala assim: alguém pode ali tirar aquela pedra? Irmãos, um Deus que ressuscita um morto não pode tirar uma pedra. Sabe o que ele está fazendo, irmão? Ele está nos dando a oportunidade de participar. Sabe por quê? Por causa da sua natureza. Ele é assim. Deus é absolutamente independente e autossuficiente. Mas mesmo sendo independente, mesmo sendo autossuficiente, Ele decidiu fazer uma aliança com o homem e inseri-lo na sua ação. É um privilégio. Como nós queremos edificar algo para um Deus desse, de forma isolada? Como que nós podemos pensar que, se isolando e achando que é melhor do que todo mundo, nós vamos conseguir edificar um lugar para um Deus que tem como parte da sua natureza ser um Deus pactual? Jesus, irmãos, dá autoridade aos seus discípulos: vão, preguem o evangelho, discipulem as nações, podem ir por todo mundo. E Ele faz uma promessa. A promessa que Ele faz não é que os discípulos não sofreriam. A promessa que Ele faz não é que os discípulos não passariam por privações. A promessa que Ele faz é: eu estarei junto com vocês todos os dias. Isso é um pacto, isso é uma aliança. Ele está dizendo assim: o que vai fortalecer você nas suas ações, o que vai fortalecer quando você estiver fazendo, é o senso de aliança, é o entendimento de que nós vamos fazer junto. Isso aqui precisa guardar o nosso coração. Irmãos, preste atenção,
Quando falamos de chamado, nós sempre focamos no lugar né? ou no serviço, onde fazer e o que fazer. Mas quando eu olho para Mateus 28, muito mais importante do que o que fazer e onde fazer é com quem nós estaremos fazendo. A questão não é para onde eu vou, nem o que eu vou fazer, mas com quem eu estarei fazendo. O lugar não importa, irmãos, o que fazer, você entende em Deus. A questão é com quem você está fazendo. Moisés entendia isso. Por isso Deus falou assim, vai lá, eu não vou. Ele falou, então não tem missão. Não existe serviço isolado. Se o Senhor não for, eu não vou. Porque mais importante do que o lugar e do que o serviço é a companhia. Amém, gente? Então você precisa entender que somente homens de aliança poderão trabalhar na edificação. Somente homens de aliança poderão cooperar com aquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Por isso nós temos um desafio ao sairmos daqui. Nós precisamos rever o nosso conceito de aliança. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Reis capítulo 5. 1 Reis capítulo 5. Você está aí, irmão? Aleluia. Está dando certo, né? Descansar, devagarzinho vai, né? 1 Reis capítulo 5. Irmãos, todos nós sabemos a história. Davi deixa todo o material, deixa tudo pronto para Salomão edificar o templo. E Salomão recebe a visita de um rei de Tiro chamado Hirão. E Hirão vem oferecer ajuda. Hirão vem propor alianças. E Salomão, irmãos, ele fala algo para Hirão aqui que me chama a atenção, no versículo 3. Vamos ler do versículo 1. Também Hirão, rei de Tiro, enviou os seus servos a Salomão, porque ouviu que Salomão havia sido ungido rei em lugar de seu pai. Acontece que Hirão sempre tinha sido amigo de Davi. Então Salomão enviou mensageiros a Hirão, dizendo: você sabe que Davi, meu pai, não pôde edificar um templo ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras em que ele se via envolvido. Salomão começa aqui, irmãos, revelar para Hirão o porquê que Deus não permitiu que Davi fosse o edificador. Ele fala assim, Davi não pôde edificar porque ele estava envolvido em muitas guerras. Irmão, presta atenção numa coisa. Aqui eu entendo um princípio. Enquanto nós estivermos em guerra, nós não vamos conseguir edificar nada para Deus. Homens de guerra não edificam. Nós temos uma grande arma que o Senhor está nos dando nesses dias. E essa arma é a rendição. Amém? Nós precisamos guerrear pelo serviço, nós precisamos guerrear pela humildade. As armas que o Senhor está nos dando nesses dias, irmãos, a principal marca do povo que se chama pelo nome do Senhor é a humilhação. Povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então a humilhação vem antes até mesmo da oração. Sabe por quê? Porque Deus, Ele resiste aos soberbos. A oração do soberbo não chega até o Senhor. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Amém. Então nós estamos gastando tempo em busca de estratégias de guerra. Nós estamos gastando tempo, irmãos, em busca de uma nova maneira de vencer as nossas lutas, de vencer as nossas batalhas. Nós estamos nos tornando cada vez mais homens de guerra. Você precisa atentar para a maneira correta de edificar. Salomão fala assim, Hirão, o meu pai poderia ser um edificador. Ele tinha todas as medidas, ele tinha planta, ele tinha um material, ele tinha tudo, só tinha um problema, ele era um homem de guerra.
E homens de guerra não têm condição de edificar a casa para Deus. Talvez esse seja um dos maiores empecilhos, irmãos, do nosso tempo. Aquilo que nos impede de edificarmos de fato aquilo que Deus deseja. Nós estamos guerreando e o propósito é tentar edificar algo para nós. Nós brigamos um contra o outro porque queremos edificar algo para nós mesmos. Quantos estão entendendo isso? Irmãos, presta atenção. Nós falamos muito de sair da Babilônia, de sair da estrutura, né? Nós falamos sobre sair desse sistema, mas nós continuamos trabalhando para edificar algo para o homem. A diferença era que lá naquele sistema que você falava que vivia, você trabalhava para edificar algo para alguém, mas agora você trabalha para edificar algo para si. Mas você continua trabalhando para edificar algo para o homem. Vocês estão entendendo isso? Nós saímos desse sistema e deixamos de trabalhar para alguém e começamos a trabalhar para nós mesmos. Por isso trabalhamos para edificar o meu ministério, o meu projeto, tudo é meu. Por isso nós estamos guerreando, nós estamos lutando para ver quem consegue trabalhar melhor, para ver quem consegue fazer o ministério de forma mais miraculosa, espetacular. Vemos pessoas o tempo todo competindo umas com as outras, lutando para tentar se destacar mais do que o outro. Irmãos, geralmente essas pessoas não edificam. Geralmente essas pessoas não estabelecem nada. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Nós precisamos entender algo. A missão de Deus não pode ser feita por uma pessoa só. Quando você olha para Mateus 10 e Marcos 6, ambos os textos falam de Jesus enviando seus discípulos para aquela que era uma das primeiras missões que eles tinham que cumprir. E é interessante porque Mateus fala que Jesus manda os discípulos ir sem levar nada. Não precisa levar roupa, não precisa levar dinheiro, não precisa levar comida. E Marcos acrescenta uma informação. Marcos diz que ele mandou de 2 em 2. Sabe o que eu entendo, irmãos? Eu entendo que a missão de Deus, ela pode ser feita sem dinheiro, ela pode ser feita sem recurso, ela pode ser feita com pouca roupa, mas ela não pode ser feita sozinho. Amém? Por isso, se você está se isolando para fazer alguma coisa, você está trabalhando para si, você não está edificando para Deus. Você pode não levar nada, você pode não ter dinheiro. O que você não pode é ir sozinho. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Nós não podemos, irmãos, se de fato queremos edificar algo para Deus, nós precisamos entender que sozinho não é possível. Por isso nós temos um desafio, é sairmos daqui com esse senso de aliança. Muitos são levantados por Deus para cooperar com aquilo que Ele tem para fazer, e começa a se perder no meio do caminho, porque começa a achar que a missão é pessoal, começa a achar que a missão de Deus é algo particular. E na verdade, muitos de nós queremos uma ajudinha para edificar um reino particular, irmãos, para edificar algo para nós mesmos. Se você for ler 1 Samuel, ali pelo capítulo 15, 16, você vai ver que quando Davi, ele começa a tocar harpa para acalmar Saul, de fato, irmão, Saul, ele é agraciado por Deus. Aquele espírito maligno deixa Saul quando Davi começa a dedilhar sua harpa. Algo interessante acontece, 1 Samuel capítulo 16, ali pelo verso 22, você pode anotar aí, depois você lê. Depois que Saul, irmãos, usufrui dos serviços de Davi, ele manda um recado para o pai de Davi. Ele fala assim: Jessé, Davi agora vai ficar sobre os meus serviços. Aqui começa a queda de Saul. Porque Saul pega um cara que acabou de ser ungido rei sobre Israel, e ele quer transformar esse cara em um funcionário particular. Irmãos, e muitos de nós somos assim. Nós queremos pegar alguém que Deus levantou
para servir o reino, e queremos tornar esse cara um serviçal do nosso próprio ministério. Jessé é o seguinte, obrigado meu irmão, Davi tocou harpa, eu fui abençoado, o espírito maligno me deixou, agora ele é meu funcionário. Não, Davi não foi ungido para ser funcionário de Saul. Davi foi ungido para ser rei sobre Israel. Irmão, presta atenção. Aqui começou o problema de Saul, quando ele quis transformar o ungido de Deus para a nação em um funcionário do seu próprio ministério, em alguém que só poderia fluir dentro do seu palácio, alguém que só poderia fluir para servir a sua vida pessoal. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Por isso você não vê Davi de dentro do palácio de Saul escrevendo nenhum salmo para adorar a Deus, porque do palácio de Saul Davi tocava para acalmar Saul, ele não tocava para adorar a Deus. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Nós temos hoje essa realidade na igreja. Irmãos, existe uma geração que está atraindo o ambiente do céu para a terra. Existem homens como Davi que estão sendo levantados nesses dias. Você está entendendo isso? Aqui a grande maioria são pastores, exercem influência sobre pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Você não pode tornar um agente do reino em um funcionário particular do seu ministério pessoal. A partir daqui a vida de Davi não flui. Davi não consegue mais fluir, porque ele tem que fugir. Você entende isso? E muitos de nós, irmãos, por querermos edificar algo para nós mesmos, estamos tendo que botar os Davis desse tempo para fugir, ao invés de permitirmos ele fluir. E a vida de Davi a partir daqui começa a ser uma vida de fuga, porque um homem queria tornar o rei em um funcionário particular. Se você continuar lendo o texto, você vai ver, queridos, que Davi chega na casa do sacerdote Aimeleque. Ele chega ali, irmãos, em busca de um lugar que ele pudesse encontrar segurança. A Bíblia diz que Aimeleque faz 3 coisas por Davi. Davi chega lá e fala assim: vocês têm pão aí? Aimeleque diz: tem, só que não é um pão comum. Eu vou te fazer uma pergunta, você que é pastor, que tipo de casa você está edificando? Você está edificando uma casa como o palácio real de Saul, ou você está edificando uma casa como a casa sacerdotal de Aimeleque? A casa que você está edificando, todo mundo tem que trabalhar para acalmar você, ou a casa que você está edificando? A Bíblia diz que Davi chega até Aimeleque e fala assim: tem pão aí? Aimeleque fala: tem, só não é comum, não é qualquer pão. Na casa de Aimeleque, irmãos, existe um alimento consagrado. Aimeleque fala assim: o pão que eu tenho aqui é consagrado. Como é que está a sua vida? Presta atenção, irmãos. O pão que é oferecido na casa de Aimeleque é um pão consagrado. E o pão consagrado exige uma vida consagrada. Às vezes o alimento está fazendo mal, mas não é por causa do alimento, é por causa da vida. Talvez, irmãos, dependendo da sua motivação, aquilo que você está recebendo nesses dias aqui vai fazer mal para você. Porque quando Deus, presta atenção, Deus ele não olha só para a sua ação. O pastor Jacques falou sobre isso ontem. Deus olha para a sua motivação, porque a motivação pode comprometer a ação, por mais que a ação esteja correta. Quando Davi chega diante do exército, diante de Golias, aliás, o exército de Israel, ele vem, para servir os irmãos, e o jovem que está vindo servir os irmãos, chega e encontra aquela situação que eu já falei aqui. Qual é a primeira coisa que Davi fala?
Ele fala o quê? Só pastor que tem aqui. Ele fala assim, ó, quem derrotar ele ganha o quê? Aí alguém fala assim, a filha do rei para casar e não paga mais imposto sobre Israel. Geralmente é duas coisas que derrubam o homem, né? Dinheiro e mulher. Esquece essa parte. Aí ele sai. Aí ele encontra Eliabe. Eliabe encontra ele. Aí Eliabe fala assim, ei, você está querendo aparecer? Aí ele sai de lá, encontra mais alguém e ele faz a mesma pergunta. Depois ele sai de lá e pela terceira vez ele pergunta a mesma coisa. Irmão, qual é a motivação de Davi? Será se Davi quer mesmo honrar o nome de Deus? Ou Davi quer apenas filha do rei para casar e não pagar mais imposto sobre Israel? O interesse de Davi pela premiação me leva a entender, irmãos, que havia ali uma inclinação. Talvez a motivação de Davi ali era a filha do rei e não pagar mais imposto. Só que presta atenção, a nossa motivação pode comprometer a nossa ação. Aquilo que te motiva hoje pode te derrubar amanhã. Quando Davi era rei, que não precisava mais pagar nada, tinha tudo que ele queria, com quem que ele caiu? Por isso nós precisamos olhar para a nossa motivação. Por isso Jesus sonda a motivação antes de enviar para uma ação. Pedro, tu me ama, então cuide das minhas ovelhas. Essa tem que ser a motivação correta. Então voltando aqui para o texto, Davi começa a fugir, chega na casa de Aimeleque, tem pão aí? Tem, só não é comum, é consagrado, você precisa mudar de vida. Às vezes, irmãos, nós colocamos culpa no alimento que está sendo fornecido, mas na verdade a culpa é nossa, porque nós queremos ter acesso a um alimento consagrado, mas com a vida totalmente desajustada. Vocês estão entendendo isso? Amém. Nós queremos comer o pão consagrado a Deus, sendo que nós não estamos consagrando nossa vida a Deus. Preste atenção, o pastor Juscelio falou ontem aqui sobre Eliseu. Eliseu estava em Gilgal, a Bíblia diz que havia fome na terra de Gilgal. Eliseu está diante de uma escola ali, pregando, ensinando alguns filhos de profetas. Eliseu está preparando a próxima geração de profetas. Só que o ambiente era de fome. Aí a Bíblia diz que ele manda um dos seus servos ir buscar alimento no campo. Só que quem levanta para ir buscar o alimento não é o servo de Eliseu, é um dos filhos dos profetas. A Bíblia diz que ele vai, você sabe a história, ele chega, faz uma sopa, um ensopado, e aí alguém vai lá provar o alimento. Irmãos, eu penso que Deus está levantando nesses dias, reuniões como essa, são reuniões para provar o alimento. Nós temos aqui a oportunidade de provar o alimento que está sendo oferecido. Agora, nós precisamos entender que nós temos que ter maturidade para provar o alimento, porque não é nada pessoal. O cara não vai lá e fala assim, ô filho do diabo, tem morte aqui nessa panela. Ele fala assim, você é um filho de Deus, um homem de Deus, mas o alimento que você está fornecendo está contaminado. Homem de Deus, tem morte na panela. Então nós temos que ter maturidade, amém? Para provar o alimento. Só que às vezes o problema não está no alimento, o problema está na vida. O problema está na vida daqueles que estão recebendo. Aí Aimeleque fala assim, Davi, como é que você está aí? Você, o seu exército, deitou com as mulheres esses dias? Então a primeira coisa que na casa de Aimeleque Davi encontra, quando está fugindo da casa de Saul, é pão. Segunda coisa, a Bíblia diz que Davi pede para Aimeleque uma arma. Você tem arma aí? Aimeleque fala, tenho. A espada de Golias. Preste atenção, irmãos. Na casa de Aimeleque nós aprendemos a extrair armas das guerras que nós enfrentamos. A arma que eu tenho aqui foi uma arma que você já usou. Nas guerras passadas você usou ela. E eu quero te ensinar a usar essa arma de novo. Que casa nós estamos edificando para Deus, irmãos? Nós estamos edificando uma casa como o Palácio Real de Saul, aonde o rei, o prazer do rei, o bem-estar do rei é o objetivo principal. Ou a casa que nós estamos edificando para Deus é como uma casa de um pai,
onde os filhos que estão fugindo irão encontrar pão, irão aprender a guerrear com as armas que ele adquiriu das guerras que ele enfrentou. E a terceira coisa que a Bíblia diz que Davi encontra na casa de Aimeleque, a Bíblia diz que Aimeleque consulta a Deus a respeito de Davi. Aimeleque não conduz Davi com a sua opinião pessoal. Olha, Davi, eu acho que você precisa fazer. Não, vamos ouvir o que Deus está falando ao seu respeito. Casa sacerdotal de Aimeleque, irmãos, tem direcionado os seus filhos, não de acordo com aquilo que ele acha, que ele pensa, que ele quer. A casa de Aimeleque tem direcionado os seus filhos de acordo com aquilo que Deus está falando. Então nós vemos em Saul a figura de um rei que está trabalhando para edificar algo para si. Você sabia, irmãos, que o monte onde Saul edificou uma estátua em sua própria homenagem, Monte Carmelo, foi o mesmo monte de onde Elias edificou um altar para derrotar os profetas de Baal? Nós precisamos entender o que nós estamos fazendo aqui. Porque no mesmo ambiente é possível edificar altares para Deus, mas é possível edificar algo para nos exaltar. É possível nós termos nessa reunião pessoas que tenham a motivação de edificar algo para o Senhor. E é possível nós termos no mesmo ambiente pessoas que estão ali trabalhando para edificar uma imagem sua. Homens de aliança, irmãos, trabalham para edificar coisas para Deus. Amém? Eu penso que Deus está nesses dias procurando homens de aliança. Jesus fala assim, quando vocês forem ofertar, vocês precisam rever o relacionamento de vocês. Antes de você trazer a oferta aqui, veja se alguém tem algo contra você. Jesus está dizendo assim, olha, mais importante do que homens de recursos, são homens de relacionamento. Mais importante do que homens que têm dinheiro, são homens de aliança. Porque se você não é um homem de aliança, irmãos, nem o teu recurso serve para o reino, quanto mais a tua vida. Quantos estão entendendo isso? Então nós precisamos rever o nosso conceito de aliança. Porque na nossa perspectiva, a nossa perspectiva de aliança é diferente da perspectiva de Deus. Quando nós quebramos uma aliança, para nós não tem nada. Eu não quero mais e acabou. Eu vou ver minha vida e você vai ver a sua. Na perspectiva do reino, não. Na perspectiva do reino, quebra de aliança gera morte. Se você olhar Gênesis capítulo 15, você vai ver Deus estabelecendo. Eu falei que Deus ele é pessoal, mas ele não é informal. Então quando ele vai agir, quando ele vai chamar alguém para ser um cooperador daquilo que ele quer fazer, ele geralmente firma uma aliança. Quando Deus vai com Abraão, irmãos, firmar uma aliança com Abraão, ele usa uma cerimônia que era comum no tempo. Quando duas partes queriam cortar uma aliança, quando duas partes queriam firmar um pacto, eles promoviam essa cerimônia. Você sabe, Gênesis capítulo 15, pega uns animais, corta ao meio, coloca a banda de um animal de um lado, bota a banda do animal de outro, e aquelas partes que iriam firmar uma aliança, eles passavam juntos, no meio dos animais, e ali eles estavam afirmando, nós estamos firmando uma aliança um com o outro, e quem quebrar a sua parte, vai acontecer com ele, o que aconteceu com esses? Por quê, irmãos? Por que Deus, ele faz justamente, ele chama Abraão justamente para essa cerimônia? Ele está dizendo, Abraão, essa é a minha perspectiva de aliança. Se houver quebra na aliança, tem que haver derramamento de sangue. Quantos estão entendendo isso? Por isso você vê, irmãos, Abraão prepara todo o cenário, corta os animais, deixa tudo pronto. Aí a Bíblia diz que na hora de começar a cerimônia, Abraão dorme. Faz sentido. Quando ele acorda, ele dá uma olhadinha assim, ele vê meio que duas pessoas. Um parece uma lamparina, outro parece um fogareiro, ele está meio tonto, meio zonzo, não consegue ver direito o que é.
Mas ele não vê um só, ele vê dois. Deus está dizendo assim: Abraão, vou te falar uma coisa, você não tem condição de firmar uma aliança comigo, por isso eu vou fazer você dormir, eu não vou deixar você participar, não vou deixar você firmar o compromisso, porque para mim, Abraão, a aliança, se você não cumpre, você morre. Então eu não vou deixar você se comprometer, eu vou trazer alguém para se comprometer no seu lugar. Por que você acha que alguém teve que morrer na cruz, irmão? Porque eu e você não tínhamos condição de cumprir a nossa parte do acordo. Então Jesus assumiu o compromisso do nosso lugar. Ele está mostrando para nós qual é o nível, o compromisso, na sua perspectiva, o que é de fato aliança. Irmão, se o homem quebra o termo do pacto, a consequência é a morte. E é para esse nível de aliança que ele quer nos levar. Como estão entendendo isso? Se você olha lá para o princípio de tudo, o homem cai, depois ele vai lá e quando ouve Deus, ele tem medo, ele fica nervoso, ele se esconde, e aí ele pega folhas, produz roupa, se cobre, e aí Deus vai lá e fala assim: não, filho, não é assim que funciona. Você não pode se auto-redimir. Nada do que você faz tem poder de cobrir a nudez que o pecado causou na sua vida. Só é possível fazer isso, irmãos, com aliança. Por isso Deus vai lá e pega a pele de animais. Irmão, para ele tirar essa pele, ele teve que fazer o quê? Teve que derramar sangue. Como estão entendendo isso? Se o homem quebra o termo da aliança, a consequência é a morte. Alguém vai ter que morrer. Por isso, para Deus, a aliança é um pacto de vida ou morte. Se de fato queremos edificar um lugar para Deus, irmãos, como temos dito, se estamos trabalhando para edificar uma morada para o Altíssimo, essa precisa ser a nossa perspectiva de aliança. Quantos estão entendendo isso? Porque, deixa eu te falar uma coisa, nos últimos dias, e eu falo no fim, como eu comecei falando no começo, o que vai valer não são as estruturas fortes que você está edificando, são os relacionamentos fortes que você está estabelecendo. Quando você olha para Daniel, você precisa ver que Daniel é um anúncio do que vem pela frente também. Daniel é um livro apocalíptico. Em vários textos em Daniel, Deus fala assim: Daniel, guarda isso aí, que isso aí está relacionado ao futuro. Então segura aí. E você vai ver, irmãos, que a ação contra Daniel era para desviar a sua devoção, era para mudar o alvo da sua devoção. Daniel capítulo 3, eles são pressionados a se dobrar diante de uma estátua. Daniel capítulo 6, eles são impedidos de orar ao Deus verdadeiro. Então a ideia é deixar de adorar a Deus para adorar qualquer outra coisa. É quebrar a aliança com o Senhor e firmar a aliança com qualquer outro Deus. Vocês estão entendendo isso? Então a ideia é mudar o foco da aliança. Só que Daniel capítulo 6 fala de um tipo de gente que precisa se levantar nos últimos dias. A Bíblia diz que eles começaram a tramar contra Daniel. Daniel era um estadista, irmãos. Os caras disseram assim: a gente precisa ir lá no trabalho dele, que com certeza, se você for num gabinete de um político, você vai encontrar alguma coisa errada, né? Isso no dia de Daniel, hoje não. E eles foram, irmãos, eles vasculharam a vida de Daniel, e eles chegaram a uma conclusão. Eles disseram assim: ó, nós não achamos nada que pudesse incriminá-lo, nós temos que fazer alguma coisa. E a conclusão que eles chegaram foi: tem que ser algo relacionado ao seu Deus. Sabe o que significa isso, irmãos? É que nos últimos dias nós precisamos desenvolver uma vida tão forte, mas tão forte. Nós temos que mergulhar nesse entendimento de aliança com o Senhor de uma forma tão intensa e tão profunda, que se eles quiserem nos pegar, eles vão ter que criminalizar a devoção. Cara, nós já vasculhamos a vida desse cara, não tem nada, nós vamos ter que arrumar uma lei que proíbe esse cara de adorar a Deus.
Você está entendendo isso? Daniel, você está proibido de orar durante 30 dias. Daniel falou, beleza, eu vou ali. Para onde você vai, Daniel? Orar. Sabe por quê? Porque nós vamos precisar decidir se nós vamos ser politicamente correto ou biblicamente correto, porque as duas coisas não será possível. Está chegando o tempo. Amém? Está chegando o tempo. Homens, irmãos, que entenderam o termo do pacto, homens que entenderam, cara, se quiserem tirar a nossa vida, eles vão tirar, mas eu não vou quebrar a aliança que eu fiz com meu Deus. Eles podem criminalizar, irmãos, presta atenção, você vai estar no seu quarto orando. Como que esses caras descobriram que Daniel estava orando? Ah, não, ele estava na janela. A gente acha que aquele desenhozinho, né? A janela e Daniel lá na janela com a cara assim, ó, orando. Não, a Bíblia não diz que ele estava orando na janela. A Bíblia diz que ele estava orando num quarto que tinha uma janela que apontava para Jerusalém. Sabe por que eles descobriram que ele estava orando? Porque eles entraram na intimidade de Daniel. Você está disposto a isso, irmão? Você tem uma aliança com o Senhor tão forte, tão profunda, ao ponto de você estar lá na sua intimidade e o cara chegar com o pé na porta dizendo assim, você está preso. Não, mas eu não matei ninguém, mas você é um homem de Deus. A acusação que eu tenho contra você é que você é um homem de Deus. Aquele cara ali matou um, não interessa, matar pode, o que não pode é ser um homem de Deus. Você está disposto a firmar essa aliança até o seu sangue ser derramado, irmão? Você precisa entender isso. Daniel foi jogado na cova dos leões. Cara, assim, ó, e agora eu vou acionar aqui o mundo de Bob, é uma heresia particular. Eu acho que Daniel entrou no porvir, cara. Ele entrou em Isaías 9, Isaías 11, quando o lobo e o cordeiro, onde a criança mete a mão na toca da áspide, onde a criação se submete ao homem que está submisso a Deus. Ele acessou esse lugar, porque homens de aliança, irmãos, eles andam na eternidade mesmo estando no tempo presente. Eles andam no futuro mesmo estando no presente. Elias fala assim, Acabe, é o seguinte, vai ficar sem chover durante 3 anos e só vai voltar a chover de novo segundo a minha palavra. Ele está dizendo assim, ó, eu estou andando em aliança com Deus, e andando em aliança com Deus eu acesso o porvir. No porvir, irmãos, o homem voltará a dominar sobre todas as coisas como era na origem. A natureza vai voltar a submeter o homem que se submete à vontade de Deus novamente. Porque lá no princípio você vê que a natureza, ela se rebela contra o homem, depois que o homem se rebelou contra a aliança. Você não ouve falar de espinhos e abrolhos na Bíblia antes da queda, porque espinhos e abrolhos é a rebeldia da criação contra o homem que se rebelou contra a aliança, o homem que quebrou a aliança. Como estão entendendo isso? Então, se é restaurado, irmãos, novamente esse entendimento, se nós voltamos novamente para a aliança, vão voltar a dominar sobre todas as coisas, assim como era na origem. E os caras não entendiam isso, jogaram Daniel dentro de uma cova de leões. Daniel falou assim, é fácil. Porque o homem original, irmãos, ainda exerce domínio sobre todas as coisas. Olharam para Jesus e disseram assim, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? É o homem de aliança. O homem de aliança. O homem de aliança ainda exerce domínio sobre a criação, e a criação ainda se submete ao homem que está submisso à aliança. Por isso, nesses dias, Deus está levantando homens e mulheres. Irmãos, se quiserem nos matar, irão nos matar, mas nós não quebraremos a aliança. Eu quero orar por você nessa manhã. Você pode ficar de pé? Eu quero desafiar você nessa manhã. Algumas coisas você precisa deixar claro para todo mundo, irmão.
Algumas coisas você precisa se posicionar. Então eu acho que eu preciso chamar você para vir aqui na frente. Precisa, né? Então eu queria chamar você para vir aqui na frente. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Não trabalhe para edificar uma estrutura mais do que você trabalha para edificar relacionamentos. Nessa manhã que o Senhor traga à memória relacionamentos que foram quebrados e que você entende que precisa restaurar. Não tem como amar a Deus que você não vê se você não ama o seu irmão que você vê. Então nessa manhã Deus está nos dando uma oportunidade de firmarmos ainda mais, de reafirmarmos ainda mais o nível da nossa aliança. Então começa a falar com o Senhor. Tão importante quanto a palavra que você recebe, a resposta que você dá a ela. Começa a falar com o Senhor nessa manhã e começa a declarar que você vai mais fundo na aliança, você vai mais fundo no compromisso, você vai mais fundo, você vai mais fundo. Ele está tirando você da superficialidade, o medo de perder as coisas, o medo de abrir mão das coisas. Enquanto nós adoramos, faça a sua oração. Faça a sua oração. Ei. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim, acende a chama, ó Pai.